This call is now being recorded. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia para quem está assistindo o vídeo aí. A gente vai continuar hoje o conteúdo que nós iniciamos na semana passada, que era sobre o cálculo da corrente de curto-circuito. Aí deixa eu só voltar aqui para a gente não começar perdidos. Aumentar a janelinha aqui, fica melhor. Você voltou para apresentar lá no vídeo? Eu acho que eu não coloquei, cara. Ainda bem que você gravou. Ainda bem que você lembrou. Teve uma aula que gravou só o áudio também. Valeu, tá? Você já imprimiu? Bom, agora sim. Aqui, então, esse é o conteúdo que eu coloquei lá no AVA sobre o cálculo da corrente curto-circuito. Na semana passada, a gente viu alguma coisa sobre conceitos, o que são fontes de curto-circuito, instalação elétrica, e aí nós chegamos a ver os efeitos, acho que sim, né, pessoal? Que aí... Sim. acho que sim, que a gente... Opa, no capítulo errado, foi mal. Que eu lembro que a gente chegou até aqui na parte das temperaturas limites dos condutores e do calor que deve suportar o condutor, né? Por conta do curto-circuito. Tá, então hoje a gente vai ver os tipos de curto-circuito, a questão da simetria e como é que a gente calcula de uma maneira mais simplificada essa corrente de curto-circuito, que vocês vão estudar lá de maneira mais elaborada quando estiverem estudando a disciplina de proteção. Tá? Mas aí é que a gente faz as nossas aproximações para conseguir determinar os condutores do projeto também. As janelas estão abertas? Estão, né? Olha essa leitura então, tá? Você abre ela para mim, por favor? Obrigado. Bom, tem algumas formas de a gente classificar o curto-circuito. Tá? Uma delas é a classificação em relação à duração do curto-circuito. Ele pode ser considerado auto-extinguível, quando ele automaticamente cessa. Ele pode ser curto-circuito, ou curto-circuito transitório, ou ele pode ser um curto-circuito permanente. É aquele que ele só vai ser cessado quando você interromper a fonte que está alimentando o curto-circuito. E a origem do curto-circuito, ela vai indicar, né, qual o fato gerador do rompimento de isolação e do consequente curto-circuito. Por exemplo, ele pode ser originado por danos mecânicos, que é ele que a gente coloca como causado por esforços mecânicos que causem danos na isolação dos condutores ou por contato acidental com partes energizadas. Sei lá, você tem um cabo, né, numa instalação industrial, e aí passou uma máquina muito pesada, que de repente rompeu um eletroduto, ou a canaleta, por onde esses cabos estão, ou caiu algum equipamento em cima dele, e aí rompeu o isolamento, pode ser que com um circuito de terra, de repente caiu um equipamento metálico, você pode ter um curto-circuito fase-fase, trifásico. Você tem situações onde você tem cabos que eles não são isolados, como, por exemplo, a distribuição, né? Secundária também, né? Mas principalmente da primária, onde a maior parte dos casos ela não é isolada. Existem cabos isolados, né? Mas a maior parte dos casos são Nunca dizer isso deles, mas eu acredito que sim. Tá bom, se para pensar, eu acho mais caro do fio é o ponto deles, não o plástico que envolve. Mas pensa assim, se você coloca alguma coisa que tem um propósito isolante, você tem que garantir que o seu isolante, pegando lá as intempéries, tem que durar no mesmo caso, no mesmo quantidade. Porque assim, deve ser, não é um isolante qualquer, é um isolante de muita qualidade e eu não sei qual que é a vida útil dele. Por exemplo, se tiver só o cabo nu, de repente dura 30 anos, por exemplo, 40 anos.
Aí pode ser que se você tem alguma coisa que vai deteriorar com o tempo, você vai ter que trocar antes. Porque quando você aproxima os cabos, né? Ou seja, não dá para deixar eles sem o isolamento naquela distância que eles estão ali. Né? Aí a gente sabe. Ali é muito comum assim, né? Acontece situações de acidente curto-circuito com uma obra que cai um vergalhão em cima de uma linha, e aí você tem um curto-circuito de fase ali, né? Mas em uma instalação industrial, em locais acessíveis, a gente nunca vai ter uma linha nu. Né? O que a gente tem são normalmente barramentos, e aí sim, alguma manutenção, né? Se você está com um painel aberto, por exemplo, pode sim causar um curto-circuito ali nos barramentos. E aí, pessoal, quando a gente fala de um curto-circuito desse daí, né, não pensem que é aquele curto-circuito que acontece em casa quando você acidentalmente liga alguma carga lá de forma errada, ou, sei lá, vai dar manutenção numa linha que não está desligada na sua casa e fecha um curto, tá? E dá só aquele estalinho ali, desarma o disjuntor. Ali, a impedância dos cabos é grande. A corrente que circula ali é uma corrente relativamente pequena. Quando a gente fala em um curto-circuito industrial, onde você tem um cabo de 240 milímetros e a impedância é extremamente baixa, é um curto que se o cara ficar olhando para ele, pode dar até problema de visão. Tá? Do tipo, né, ser um arco tão intenso, né, que você vai ter aquele flash muito próximo dos seus olhos e aí você vai ficar vendo branco por um tempo. Existem pessoas ignorantes no sentido de conhecimento que acabam se colocando em situações de risco. Uma vez fui dar manutenção numa empresa que trabalhava com granito. Aí tinha um setor lá que serrava aqueles blocos grandões, né, para fazer as chapas que iam para poder depois fazer os pisos, né. E é uma máquina extremamente bruta. E aí ela estava com um problema, tinha que trocar os contatos do contator. Então, o contator, para vocês terem uma ideia, era um bicho desse tamanho, assim, grandão, né. O cara que foi trocado a outra vez, ele se acidentou porque ele abriu o contator, trocou os contatos, aí ele acionou o motor sem a tampa do contator para ver se estava tudo certo. Só que aí que vem o maior problema. A máquina serra, ela é altamente indutiva. Quando ele desligou o contator sem a tampa, né, abre um arco ali, igual aquele dos vídeos que a gente vê na internet, aquele arco bonitão, e aí o cara queimou a mão e ficou... eu não sei se perdeu parte da visão, mas eu sei que ele teve que fazer um tratamento nos olhos por conta da proximidade com o Reddit. Ele é fechado por um motivo, extinção de arco, né? O arco sempre vai acontecer porque ele está alimentando ali uma carga indutiva. Só que se você coloca uma cápsula fechada, a gente precisa, para manter o arco, oxigênio, para ele ficar pegando fogo, assim, digamos, né? E aí, quando você tem ali enclausurado os contatos dentro de uma caixa, né, vai acontecer o arco, só que ele vai se auto-extinguir todo o tempo. Não é curto, eu tô falando de curto, tô falando só do arco, tá? Mas é para vocês terem uma ideia que, sem fechar um curto, já acontecem efeitos que são... que acontecem também numa residência, mas numa amplitude muito maior. Uma residência você também tem arco que vocês veem direto. Quem tem ventilador de teto, né, experimenta de noite com a lâmpada desligada, desligar o ventilador de teto. Vocês vão ver que a caixinha dele brilha. É um arco que tem lá dentro que você está desligando uma carga indutiva de uma única vez. Lembra aquela derivada lá? E a tensão ela vai ser diretamente proporcional ao dVdt, no caso do indutor. Então, você tem uma variação de tensão muito grande em intervalo de tempo muito pequeno, você tem uma derivada muito alta, o que vai dar a corrente, né, a tensão, que é o dIdt, desculpa, né, indutor. Você tem uma variação de corrente muito grande, em um intervalo muito pequeno, você vai ter uma tensão muito alta nos terminais, é isso que faz acontecer o arco, né? Falei errado? Não, é isso mesmo. Isso vai acontecer para toda a carga indutiva, acontece no ventilador de teto. A diferença é que o ventilador de teto tem uma indutância pequena, não tem muita energia armazenada, não vai manter o ar por muito tempo. Diferente de uma máquina industrial de grande porte, como era no caso da serra lá. Num curto-circuito numa linha daquela, que eram cabos de 240 milímetros que alimentavam, era extremamente perigoso. Ia acontecer distorção de barramento, né, por causa do campo magnético, tinha grande chance de quebrar os isoladores, os painéis, então tinha todo um desdobramento ali, e mesmo o sistema de proteção atuando, ainda poderia ter um prejuízo importante na linha de alimentação da máquina. Bom,
A gente tem as sobretensões causadas por efeitos de manobra ou descargas atmosféricas que geram arco elétrico entre as partes energizadas ou entre as carcaças. O rompimento da isolação devido a descargas parciais, que é a ação do campo elétrico sobre os vazios no interior da isolação, pode causar sua perfuração. Isso no próprio condutor, tá? Falando de tensões mais elevadas. Danos à isolação originado por calor, umidade ou por ambiente corrosivo. Uso recorrente em sobrecarga, o que ocasiona deterioração na isolação causada por seu aquecimento. Ou seja, o cabo que trabalha sempre em sobrecarga, o que é sobrecarga para um cabo? É trabalhar acima da temperatura limite para qual ele foi projetado. Então, quando a gente pega lá o cabo PVC 70 graus, e quando ele trabalha em sobrecarga, é porque ele está na temperatura maior do que 70 graus. A corrente que está passando nele está fazendo ele ficar na temperatura maior que 70 graus. O problema disso é que esse sobreaquecimento, para qualquer tipo de cabo, vai ocasionar uma diminuição da vida útil. Ele vai ressecar o isolamento, vai ficar quebradiço, né? Ele vai, sei lá, se é alguma coisa que se move ou que vibra, por exemplo, dependendo do local onde está instalado. É muito normal acontecer fissuras no isolamento do condutor, ou até mesmo, às vezes, perder um pedaço do condutor, né? E aí pode ter um lugar que vai ser uma fonte de curto-circuito. Uma possível fonte de curto-circuito. Por exemplo, o que é muito comum no interior. Falo no interior porque nos centros a gente não tem... a gente tem animais, né? Assim, ratos também, que são importantes. Mas às vezes você tem uma instalação mais isolada, que passa numa região de mata, e aí o cabo ele trabalha em temperatura alta, assim, no ambiente, às vezes ele está lá em 50 graus, 60 graus, 40 graus. Aí tem diversos animais que, principalmente em tempos mais frios, se abrigam nos condutores. Se é um condutor que ele já está com o isolamento ressecado, que está fácil de quebrar ou tem fissura, tem uma grande chance de você fechar um curto ali com um animal que vai roer lá o cabo e aí ele vai evaporar, provavelmente, quando acontece curto-circuito. E é isso. Eu peguei um gambá que evaporou. Eu fui na usina de Alegre e o gambá ele subiu no transformador, que era um transformador tipo daqui na parede, assim, ó. Aí ele ficava no chão, né? O gambá subiu, e aí na hora que ele foi passado a bucha do isolador para o cabo, que na verdade não era um cabo, é um barramento, né? Que ligava em cima do transformador. Aí ele fechou um curto ali, só que o gambá nunca foi encontrado. Aconteceu com o gambá. O osso também foi? Rapaz, não sei o que aconteceu com o gambá, ninguém achou. Não sei onde ele foi parar, se o bicho explodiu, se ele voou para algum lugar, ou se de repente estourou o rabo dele e ele saiu correndo, sei lá o que aconteceu. Eu sei que deu um prejuízo, porque estourou o isolador, e aí o isolador transforma a bucha, você tem que abrir o transformador, e aí o transformador é isolado a óleo, não pode contaminar o óleo ele fica até o limite, aí tem que drenar um pouco de óleo, o cara abrir a bucha, abrir o transformador para tirar, ou seja, é um trampo bom, é um prejuízo interessante por conta de um gambá. Né? Por isso que nesses locais existe um trabalho que é feito chamado de vedação de canaletas. Né? Todas as canaletas, os cabos que vão para esses lugares, como são cabos pesados, a gente não passa em eletrodutos, nem vão pendurados, normalmente eles vão pelo piso. A gente vai ver lá umas formas de fazer isso, né? Basicamente é um buraco no piso, uma vala que você faz e passa os cabos ali dentro e depois tampa. Um metal, né, de maneira que você possa lá, né, levantar aquele metal para dar manutenção. Aí é por ali que os bichinhos passam. E aí você tem um trabalho de vedação de canaletas que o pessoal usa um material. Quando esses canaletas passam de um ambiente para o outro, eles vedam ali com material, não é uma borracha, como se fosse, né? Porque tem dois papéis, um para deixar o bicho passar entre os ambientes, e o outro é que se pegar fogo, evita que o fogo passe também de um ambiente para o outro. Também a gente chama. Então é importante. O problema é que se você precisar de trocar algum cabo, por exemplo, aí você vai ter que tirar isso e depois refazer essa vedação.
é muito ninho, passarinho, transformador também. Ninho, passarinho. Ah, esses transformadores de rua, da linha de distribuição, mas tem ninho de sabiá que fica ali, bem Pode tigre. rapidinho, só vou usar essa máquina aí. À vontade. Porque é quentinho, né? Quentinho, é bem estruturado, né? Que ele pega ali as aletas, os radiadores, né? Do negócio, vai botando o travesso ali dentro e faz facilmente. Muito grande? Não sei se é bem TV que gosta, né? Eu sei que tem um tipo de pássaro que gosta de fazer. Eu acho que faz um volume bem grande, Bom, em relação à localização, que ele pode ser interno ou ele pode ser externo à máquina de painéis. E aí, por fim, a gente ainda classifica eles como um número de fases envolvidas. Então, a gente pode ter um curto-circuito trifásico, né? Quando a gente curto-circuita simultaneamente as três fases. A gente pode ter o bifásico, o monofásico, o bifásico com terra, né? O bifásico só entre duas fases e o bifásico ligando as duas fases ao terra, né? Entre elas e juntamente ao terra. Aí a fase terra, né? Que é o monofásico, e a gente pode ter um contato simultâneo que é similar ao bifásico com terra, né? Onde a gente liga uma fase ao terra e ao mesmo tempo outra fase ao terra também. Entretanto, o fase terra ele é o mais comum. Quando a gente fecha o contato de uma fase para o terra. E às vezes? E às vezes o caminho pode ser um ser vivo, um humano ou um animal. Ano passado você estava falando sobre o período de tempo, né? Oceanóide e tal, bonitinho. Se você dá um curto ali entre A, B e C, pode, sei lá, o cara ser sortudo o suficiente na hora de dar um curto, o resultado ser igual a zero? Mas é por um instante mínimo, mano. Mas ele tá trabalhando com um período oceanóide, né? Aí influenciaria. Não, mas como assim? Igual a zero? Não entendi. A resultante, a soma das três tensões vai ser igual a zero. Naquele período de tempo lá no tensões, só vou falar de 120 graus. Em algum período de tempo, você dá uma coisa desse aqui, ali, aquela resultante vai ser igual a zero. Algum período de tempo. Só que esse tipo de alguns aqui e só eu não. Isso influenciaria alguma coisa? No curto? Influencia no pico da corrente assimétrica. Né? Lembra que faz a simetria lá? Dependendo do instante da resultante, ou se for uma monofásico só da tensão daquela fase, você vai ter uma corrente assimétrica maior, que vai reduzir até o curto-circuito simétrico, ou você pode ter uma corrente assimétrica zero. E aí você tem só a corrente Quando você simétrica. soma as três tensões, sempre dá zero. Na trifase. Tá, e o curto seria onde? Seria uma corrente passando, seria uma corrente passando para outro cabo. O cabo A passando uma corrente para o cabo B, o cabo C passando uma corrente para o cabo C, e assim vai. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E por que dá curto, sendo que ele tanto vai ser igual a zero? Por que dá curto? Porque você tem DDP entre os condutores. Mas eu estou falando no caso de você botar as três fases para entrar na Terra. Não tem DDP. Porque as três da zero e o Terra não é zero? Ué, se eu pegar as três fases aqui e ligar as três fases juntas, não vai ter curto-circuito? Mas entre as três fases, não com a Terra. Não, mas exatamente, entre as três fases. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você curto-circuita as três fases e alguém encosta o dedo ali no ponto do curto. Sim. Ah, entendi. Tecnicamente, o potencial seria zero e a pessoa não tomaria choque. Sim. Tudo bem. Mas aí você tem uma dissipação de calor muito grande ali, você teria outros efeitos. Mas a gente está analisando a corrente de curto, não o choque elétrico. Tá. Entendeu? O que acontece aqui é que eu estou projetando meu cabo, esse cabo que está aqui, ele tem que suportar a corrente de curto-circuito por um tempo que a proteção vai demorar para atuar. Aqui a gente não está discutindo a questão do choque elétrico, também é importante.
O que acontece? No curto-circuito, vai estar lá circulando a corrente de 3.000 amperes, por exemplo. Vamos supor que seja uma corrente fase terra, né? Não estou fazendo a consideração da trifase. E o importante para calcular isso não vai ser a trifase, ser fase terra, o choque, né? Aí, tu fechou um curto aqui. O cabo tem impedância, a terra tem impedância, o transformador tem impedância lá do enrolamento. Ou seja, eu vou calcular uma corrente aqui, e nesse ponto aqui eu vou ter um potencial elétrico, concorda? Que não vai ser o 127, por exemplo, vai ser um potencial elétrico lá, devido à DDP da resistência de terra ali e do contato do curto-circuito. Quando eu projeto uma instalação industrial, eu preciso calcular o valor de tensão ali, porque eu tenho os limites lá, pode ser no máximo 30 volts, 40, depende da situação onde está aquilo dali. Aí sim, nesse momento estou preocupado com o choque. Aí pode ser que eu tenha que inserir algum equipamento aqui no meio para reduzir aquela tensão de toque durante o curto-circuito. Entendeu? Mas por enquanto eu estou pensando só na corrente do curto-circuito, que é a corrente que, nesse caso, vai circular no cabo. Quando fecha um curto pelo seu corpo, a impedância do seu corpo é bem grande. Tá? Aí não é necessariamente um curto-circuito, é um choque elétrico. Porque não vai passar 6.000 amperes pelo seu corpo. Se passar, você vira vira um carvão na hora, vai queimar seu corpo. O nosso corpo, já, a corrente acima de 30 mA já é perigoso. Imagina, não tem como passar 6.000 amperes pelo seu corpo. Quer dizer, tem. Só que a impedância do seu corpo é alta, por exemplo, 100 kΩ. Para você conseguir um valor de tensão que faça gerar 6.000 amperes no seu corpo, é uma tensão bem alta, na casa de milhões de volts. Então, normalmente não vai ter essa corrente toda se o choque, se o contato for o seu corpo. Não é um curto, ele é um choque elétrico. Um curto é quando o valor de impedância é muito baixo. Que é o caso de encostar, por exemplo, diretamente dois cabos. Aí chega mais ou menos no que você estava falando, que o fase terra é o mais comum e é o que a gente usa para dimensionar a malha de terra e para verificar o risco de choque elétrico, devido à chamada tensão de toque ou tensão de passo. Tensão de toque é quando acontece um curto lá no equipamento, e aí gera um potencial elétrico no equipamento, e aí aquele potencial elétrico ali a gente considera uma tensão de toque. Se alguém for encostar, se tiver 40 volts, por exemplo, a pessoa vai tomar choque. A tensão de toque. A tensão de passo é no aterramento da sua rede elétrica, quando acontece um curto-circuito, vou dar um exemplo aqui. Ó. Bom, Ana? Ei, e a família da normal? Você vai falar alguma coisa? Ontem falando rapidinho. Mandando junto lá o. Você não fala com uma querida como é que. Ó. Fechei um curto, fase terra. Aí eu tenho aqui o cabo, os cabos. Tem outros equipamentos também, como a impedância do disjuntor, a impedância do barramento, que a gente vai ver lá na frente que vai adicionar aqui. Eu tenho a resistência da minha malha de terra, que é o que retorna para o centro da estrela do meu transformador que está ligado lá. Beleza? Quando acontece um curto-circuito, vai circular aqui uma corrente. A corrente de curto, fase terra. Tá? Isso vai gerar uma DDP aqui. Que é a tensão de toque. Beleza? Se a gente tirar uma foto do local do curto-circuito, a gente vai ter a corrente entrando na terra e se escoando aqui em direção à fonte. Como aqui o meu sol tem resistência elétrica, dependendo do valor da corrente que tiver aqui, qualquer valor que ela passar vai gerar uma DDP. Como se fosse um raio caindo na Terra. Dependendo do valor dessa DDP aqui, ela pode ser perigosa. Então isso quer dizer aquilo dali como uma tensão de passo. A tensão de passo, se tiver uma pessoa em pé do lado, dependendo do espaçamento que ela está entre as pernas, da resistência elétrica entre duas pernas, se passa uma corrente elétrica muito alta, vai gerar uma DDP,
e aí ela pode tomar o choque entre as duas pernas dela. Professor, tem que ser uma corrente bem alta. E vocês vão ver que é uma corrente bem alta, 6.000, 8.000, 10.000 amperes. Né? Então, sim, gera uma DDP. Se o seu ferramenta ele é mal feito, se o seu solo ele não está bem tratado, a DDP pode ser perigosa para quem está andando ali em cima da sua malha de terra. Professor, eu lembro isso de uma vez, eu não lembro quem foi que explicou isso daí, que mostrou um vídeo de o que fazer se o carro bater no poste e o fio da tensão, como sair do carro tendo isso explosão. Aí, tipo, os fios de tensão no chão, aí falaram lá que a técnica assim seria sair com os pés. Isso, você pode tentar andar igual um pinguim, Falaram que era tipo isso ou você mesmo. pode tentar andar pulando. Mas pulando tem o risco de cair, né? Eles falaram que se É, cair, Se cair é ruim, porque se você cair, aí você fecha a questão de passo ali entre a mão e o pé, que de repente é até pior, porque vai estar mais longe do outro. Como que a minha resistência vai ser menor do que se eu distância da terra? Para a gente preferir passar no meu corpo e matar. A resistência vai ser menor. Sabe? Porque se tem um chão lateral, aí é energizado lá, bonitinho. Aí você tá parado. Você tem aquela malha de fase. No meu passo, por que a corrente vai preferir passar no meu corpo e não passar por aqui de novo? Não é preferência. Você é um resistor. Quando você coloca dois resistores em paralelo, um de 100.000 e um de 1 ohm, vai passar nos dois. Tá, sim, mas aí você concorda comigo que a minha corrente vai ser totalmente baixa. Bota na sua cabeça. 30 miliamperes é perigoso. É, Então não. pode estar passando 10.000 pelo solo. Exatamente. Que passar 50.000 pelo seu corpo, lascou. Sim, mas o que acontece? Lá a diferença potencial entre esse ponto da Terra e esse ponto da Terra é minúscula para me passar uma corrente. Depende do valor da resistência da Terra e depende do valor da corrente elétrica. Tá, porque Você não pode afirmar que vai ser pequeno, entendeu? Eu tô aqui, É pequena. desse passo, Isso. logicamente não tem como garantir, mas talvez esse ponto vai ter um DDP. Então não vai passar corrente aqui. Talvez, né? Talvez. Depende do solo. Já viu como é que é o piso de uma subestação? Que é cheio de brita? É de propósito, porque não quer acumular água, né? Você tem uma malha de terra lá embaixo de tudo. Então você cria um piso que vai te dar uma resistência pequena entre dois quando você está andando. Agora você está no meio do... Aqui, por exemplo, pode ser uma terra que tem uma concentração de minério muito grande. Vai ter que tem uma concentração de minério muito pequena. É um tipo de argila que não conduz a corrente elétrica. Então tem uma resistência grande com a passagem de corrente elétrica. E aí quando você estiver ali, pode ser que a resistência de dois pés seja de 5 ohm, de 10 ohm, por exemplo. Aí se você tem uma corrente elétrica passando ali de 1.000, né, 1.000 vezes 10, são 10.000 volts. Né? Então, por exemplo, já é uma tensão maior do que o isolante do meu sapato. Então, eu já posso tomar choque, entendeu? Então, assim, acontece sempre? Não. Mas pode acontecer. Tem como prever quando é perigoso ou não? Infelizmente, não. Então, por isso que a recomendação é a que o Edwin falou. Tem como dizer assim, olhar para o poste e falar, não, aqui eu não vou tomar choque. Porque não é a tensão dele sozinho, não é a corrente que vai passar pelo solo sozinho, é uma combinação de vários fatores, com resistência de solo, vai depender da umidade do solo, um solo só apresenta resistências diferentes dependendo da umidade dele, se ele está encharcado, se ele não está encharcado. Então, tem diversos fatores que vão influenciar na possibilidade de você tomar ou não um choque ali, mas ela pode acontecer. E na hora que você projeta uma malha dessa, como é algo que pode acontecer, é levado em consideração. Então, quando alguém vai fazer, por exemplo, transmissão de sinal de telefonia, você tem que ter uma referência de terra muito boa. Você faz uma malha de terra considerável e aí, quando você calcula sua malha de terra, você faz várias medições de resistência de solo. Inclusive, você faz correção do solo, do local, dependendo de onde você está instalando, para garantir que você vai ter uma resistividade boa dele. Aí, assim, a gente estuda aqui, a ideia é que vocês tenham esse conhecimento. Provavelmente um dia, se algum de vocês for aplicar um projeto desse, vocês vão ver que o buraco é muito mais embaixo, é cheio de detalhes, né? Tem um estudo bem interessante na hora de fazer um projeto de uma malha de terra. E ela é super importante.
a gente não dá muita importância, porque normalmente as instalações que a gente vai mexer, a gente meio que já pega uma malha pronta, né, e simplesmente utiliza. Mas ela é super importante. Comuns monofásicos e o trifásico. O trifásico é aquele que atinge o maior valor de corrente. O monofásico ele não atinge o maior valor de corrente, mas ele é onde tem a maior chance de acontecer. Assim, a maior parte dos curtos são monofásicos, fase certo. Agora, o mais perigoso para o condutor, não estou falando aí para o ser humano, né? Para o condutor é o trifásico, porque é onde vai circular a maior corrente. Se o trifásico é onde acontece, qual que a gente vai usar para projetar o cabo? Obviamente, né? Como a gente não vai escolher o tipo de curto-circuito que vai acontecer, a gente escolhe sempre o pior caso. E é ele que é utilizado para dimensionar, então, os dispositivos de manobra e proteção. Por exemplo, um disjuntor, ele tem que suportar a corrente de curto-circuito? Tem. Porque senão, quando acontecer o curto-circuito, vai danificar o disjuntor e às vezes ele não consegue nem atuar, por exemplo, no tempo que tem que atuar. O que acontece? Eu até comentei na aula passada, é importante a gente tentar desvincular um pouco a imagem do disjuntor que a gente usa em instalação residencial. Um disjuntor de grande porte, ele vai ter sempre um disjuntor mesmo. O disjuntor é só uma chave que tem a câmara de extinção de ar por dentro e que abre e fecha o circuito normalmente por um botão e por um sinal de trip que é comandado por um relé, que é um dispositivo que fica monitorando a rede elétrica e manda o disjuntor abrir caso ele identifique algum problema. E normalmente são aqueles que eu estava comentando, falta de neutro, sobretensão, subtensão, sobrecorrente. Ou seja, um cara que você consegue hoje digitalmente programar ele e aí ele manda o disjuntor desarmar. Então pensa nessa caixona, ela tem que suportar a corrente de curto-circuito que passa ali. Obviamente não conforme determinada, mas minimamente pelo tempo que a proteção demora para identificar o problema e mandar o disjuntor abrir. Os barramentos e condutores também, ou seja, aquela barrinha de cobre que está lá tem que suportar a passagem da corrente de curto-circuito. E além disso, né, a gente tem que verificar as solicitações térmicas e dinâmicas do sistema como um todo. Regra da mão direita, lá na barrinha esse barramento lá, barrinhas de cobre em paralelo, passando corrente elétrica, vai aparecer campo eletromagnético, com os valores nominais de corrente que passam ali. Os campos eles não são muito intensos, né, não vão gerar nenhum problema. Agora, se o lugar onde está passando 200 amperes, o curto-circuito passa 12.000, aí sim a intensidade aumenta, as barras vão se atrair ou vão se repulsar, ou quando você tem carcaças de metal, você pode a barra ser atraída pelo metal e aí você empena mesmo os barramentos, né? As barras de cobre lá se retorcem lá dentro. E aí, além do prejuízo que pode ter causado o curto para algum equipamento, você ainda tem o prejuízo da instalação elétrica que vai ter que ser feita em alguns casos. Bom, aí essa corrente de curto que eu fiz aqui no desenho, né, existem algumas formas da gente tentar minimizar ela, né? Ou seja, o valor ali está muito alto, eu vou tentar fazer com que a corrente de curto-circuito seja menor. E aí o mais simples, digamos assim, seria especificar transformador com impedância percentual elevada, né? Ou seja, se eu tenho aqui um transformador e a impedância de um rolamento da fase, eu consigo aumentar ela, isso vai reduzir uma corrente de curto-circuito. Concorda? A impedância maior, né, para o mesmo valor de tensão na saída, isso vai fazer com que a corrente seja menor. E aí, se curto-circuitos na entrada de energia são limitados apenas pela impedância do tráfego, né, que seria um curto-circuito aqui, isso vai fazer com que você tenha um resultado interessante. O problema que isso gera é que a impedância maior do tráfego, quanto maior for a impedância, maior vai ser a perda do transformador. E perda no transformador grande são perdas, 2% que se aumenta de perda, são perdas muito grandes, né? Então, você tem que pesar se isso vale a pena ou não. Dividir a carga em circuitos faciais é uma outra técnica para a gente poder
minimizar, tá? Que a gente pode, por exemplo, colocar cargas separadas em transformadores e limitadores independentes, vai criando vários circuitos paralelos ali, e aí você reduz a bitola do cabo, se reduz a bitola do cabo, aumenta a impedância dele, se aumenta a impedância do cabo, reduz a corrente de curto-circuito. É uma técnica. Só que, quando a gente pensa no alimentador total, assim, a gente pensou no circuito, melhorou para o circuito. Só que quando você pensa no alimentador que vai alimentar esses 10 circuitos que você criou agora, quando você coloca aquele monte de cabo em paralelo, impedância em paralelo, reduz a impedância total. Então, antes você tinha só um ramal ligando toda a sua instalação. A gente tinha impedância 10, por exemplo. Aí você foi lá e dividiu em 10 circuitos, e aí cada circuito daquele ficou com uma corrente de curto menor, porque a impedância dos cabos é maior. Só que quando você vai calcular a sua subestação, que vai alimentar aqueles 10 circuitos agora, a impedância daquele paralelo de 10 provavelmente vai ser menor, ou às vezes bem menor do que o 10 que você tinha antes, lá no começo, com um cabo só. Então, percebe que assim, o projeto tem isso daí, é teste, né? Às vezes você vai lá, vai dividir em 2, em 3, e vai vendo o que vai acontecer com a impedância equivalente, como é que fica melhor ou pior. E não é uma troca simples, né? Porque envolve muito cálculo de dimensionamento, mas meio que não tem para onde você fugir. Você vai ter que fazer esses testes para ver o que é melhor. E aí, né, que se você tem um único trafo, né, ao contrário, vou colocar um para ter uma impedância maior, e eu consigo me virar só com um circuito de um trafo só, né? O problema de um trafo só é que deu problema no trafo. Tchau todo mundo. Essa é a técnica da sua instalação. E o que talvez seja comum se fazer é adicionar impedância série junto ao transformador. Aonde vocês colocariam uma impedância no transformador para não alterar a tensão das cargas que eu estou ligando nele e para tentar limitar a corrente de curto-circuito? Não, antes da carne. Aonde? Qual é a questão dele? No terra? Aqui. Entre o centro da estrela e o aterramento. Quando você retornar a corrente de curto-circuito para cá, você tem agora uma impedância a mais no circuito da corrente de curto para limitar o valor da corrente de curto. Tá, mas nesse caso eu poderia botar em cima também, né? Se você colocar aqui, Não. Tá em sério? tá em sério. Né? Agora, quando você liga uma carga aqui, você vai ter queda de tensão. Né? Eu estou falando aqui circuito de terra, né? A sua carga está aqui. Ó. Se for uma carga fase neutra, por exemplo, ela é ligada aqui. Ó. Certo? Tá, mas eu podia, no caso, eu vou fazer. Tá, entendi. Aí é uma carga só. Se você colocar em qualquer lugar aqui, você não vai alterar a tensão na carga? Sim, mas eu posso botar depois. Depois aonde? Depois do. Aí. Aqui é o curto-circuito. Aqui é alguém encostando um vergalhão aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, aqui não, né? Porque aqui eu divido, vou ter que colocar uma carga lá, vou colocar resistência para dividir o circuito com a carga. Né? Aqui não, aqui vai circular, é claro, né? Durante o curto-circuito e também quando você tiver potencial do neutro. Né? As cargas desequilibradas vai gerar um potencial e aí vai circular a corrente pela sua resistência de terra, né? Que é o que a gente chama. Por terra ali, né, e vai gerar um potencial elétrico ali. Tá? Aí o trânsito do reator é calculado de forma que torne viável técnica e economicamente utilização de proteção com uma resistência expressiva para minimizar as perdas de energia. A gente gera alguns problemas quando a gente coloca isso daqui também, não é só solução não, senão teria sempre uma resistência no centro da estrela ali, tá? Uma, por exemplo, é que a gente gera um potencial elétrico aqui. Né? Se antes você tinha lá 10 volts aqui, né, durante o curto-circuito, dependendo do valor da impedância que você coloca ali, você pode passar a ter 30, 40, 50, 60 volts ali. E aí começa a ficar mais perigoso para quem está próximo tomar um choque, por exemplo. Aí começam a aparecer outras situações
além do curto-circuito em si, tá? E também fusíveis limitadores de corrente em série com disjuntor, né, que interrompe a corrente de curto em um valor adequado para a capacidade dos disjuntores. Então, às vezes, o disjuntor não é tão rápido, você não consegue um disjuntor tão rápido, mas provavelmente você consegue um fusível rápido o suficiente para romper o elo dele, né, antes de causar algum dano ao disjuntor que tem de série. O problema do fusível é que quando queima, você tem que trocar. Aí, falando assim, né, em termos de manutenção, o adequado é trocar sempre o fusível das 3 fases. Então, teve um problema, queimou um fusível, troca os 3 fusíveis. Não são baratos, esses fusíveis, que a gente está falando de alimentadores de corrente grande, então são fusíveis que não são baratos. E é por isso que na casa a gente não usa, porque normalmente a corrente de curto-circuito de uma casa não é muito alta, não precisa ter essa proteção tão rápida como um fusível. Também, tá? Mas eu estou falando mais aqui, assim, lá na rede de distribuição, mas dentro de uma indústria, normalmente os fusíveis ficam dentro de um painel. Como você faz questão de resolução, tem aquelas bananas, né? Lá na instalação, na rede aérea, você está falando, né? O problema é que lá ele só queima ele só troca um. Sim, né? Mas aí normalmente o que já é utilizado são fusíveis NH. Aí você tem fusível retardado, você tem fusível rápido, né? Basicamente o que muda aí são os tempos de seccionamento do elo do fusível, né? Mas tem que pegar aqui um fusível, por exemplo, de 400 amperes, né? Uma corrente bem alta, né? A gente vê aqui, a gente consegue ver aqui as características dele. Tchau, Angélica. Se a gente olhar no manual, né, a gente consegue lá ver também as curvas, né, dele, direitinho para a gente dimensionar. Né, mas tem aqui tensão máxima de operação, 690 volts corrente alternada, corrente nominal de 400 amperes, capacidade de interrupção de 100 kA. Tá? E o tipo de contato, esse é um fusível de contato tipo faca. Vocês olharem aqui, né, os terminais deles são essas barrinhas que estão em cima e embaixo. E aí a base dele. Vou pegar aqui uma imagem que fica melhor para mostrar, né? Ela é assim, né? Então, nessas barrinhas aqui, é onde encontra aquelas 2 barras dele lá. Viram o preço dele aqui? R$250. Professor, não é tão caro assim. O disjuntor para essa corrente aí vai ser bem mais caro. Não, realmente, o disjuntor para essa corrente vai ser bem mais caro. Só que é o problema: o disjuntor desarmou, você rearma. O fusível queimou, joga fora e compra outro. Então, se você tem uma instalação com problema que queima o fusível uma vez por dia, você está lascado, né? Vai ser mais caro pagar o fusível do que o funcionário que troca o fusível. Então, são as barrinhas laterais aí, né? Então é isso aí, né? Normalmente a gente tem um uso combinado de fusível com disjuntor nas instalações industriais. E normalmente a gente projeta os disjuntores para eles atuarem sempre antes do fusível, e a gente coloca lá um fusível, por exemplo, com o propósito de romper antes do disjuntor, no caso do curto-circuito. Ou seja, para uma instalação industrial, normalmente a gente não projeta o fusível para fazer proteção térmica, a gente projeta ele para fazer proteção contra curto-circuito. Né? Porque a proteção térmica iria encarecer muito, tem que ficar toda hora trocando lá o fusível. É possível fazer, sim. A gente pega lá um fusível, esses fusíveis que eu comentei, fusível com retardado, né? Ele tem lá um retardo de tempo, a gente vê a curva dele, é uma curva similar à curva do disjuntor, consegue lá projetar direitinho o fusível para desarmar no tempo que a gente precisa. E uma outra forma de diminuir também essa corrente de curto-circuito é utilizar os disjuntores limitadores de corrente.
Aí, no caso, o disjuntor geral deve ser um limitador de corrente e deve ter uma curva de atuação ultra rápida para o disparador instantâneo. Por que isso? Porque ele tem que desarmar antes de todos os disjuntores que estão na jusante dele, que estão depois dele. Já que ele vai ser ultra rápido para poder proteger os disjuntores que estão depois do tempo excessivo da corrente de curto-circuito que vai passar neles. Aí o que ele faz, né, é permitir o uso de disjuntores de menor corrente que suporta a menor corrente a jusante dele, ou seja, que está depois dele. E a desvantagem dele é que, no caso de um curto-circuito, você desliga toda a instalação elétrica. Então, você não vai desligar a instalação só no circuito onde aconteceu o curto-circuito. Você vai desligar todo mundo e, provavelmente, o disjuntor do curto-circuito, às vezes, nem desliga. Do circuito onde teve curto-circuito. Às vezes, vai até dificultar de você encontrar o problema depois. Já teve uma situação que aconteceu um curso na plataforma. Foi um curso. Os terminais delas estavam já comprometidos, né? Começou a pegar fogo. Caramba. E o quadro não desarmou. Não desarmou nem os disjuntores do quadro, que era o quadro comando, nem o tipo de faca, o principal, né? O quadro principal, que era de 100 pés. Ficou lá pegando fogo. Caramba. Pode ser uma falha de Entendeu? projeto. Pois é, isso que eu pensei agora, você escutando assim, pode ter sido uma falha de projeto. Pode ser uma falha de projeto. Agora pode ser também uma situação muito particular, do tipo, o disjuntor às vezes estava com um problema, e aí às vezes estava passando nele uma corrente não muito alta, que deu manutenção para o fogo, e que não era considerado uma corrente sobrecarga do circuito. Então pode acontecer também. Né? Agora pode ser que tenha acontecido uma fuga por terra, e aí, como você não tinha dispositivo de proteção contra curto-circuito, como o DR, por exemplo, aí aquela fuga foi ficando lá um tempão, e aí, né, como é que pega fogo? Basicamente vai esquentando, até chegar na temperatura de combustão lá e pega fogo. Não, o plástico pega fogo, né? Pega fogo. Aí o que acontece? Pra gente, assim, fala gente porque eu pelo menos sou meio leigo, né? Às vezes é até difícil olhar e entender o que aconteceu, mas quando a gente pega lá no corpo de bombeiros, por exemplo, eles têm pessoal que são oficiais, eles têm treinamentos específicos para poder investigar causas de incêndio pela rede elétrica. Então eles conseguem com uma precisão muito maior olhar lá e entender o que aconteceu. Foi um dispositivo de proteção que falhou, foi um curto-circuito. Né? Eu não sei como é que funciona, mas eles pegam lá, tipo, pontos onde eles encontram algumas situações e conseguem determinar lá o que foi a ignição do fogo. Como? Chicago Fire. Cara, eu já escutei o nome várias vezes, mas eu não sei se eu já Eles fazem assisti. muito isso, né? Chega no ambiente de incêndio, eles começam a analisar assim, onde está a maior fumaça, a parte mais preta, aí começa a olhar a instalação, aí fala, olha, o fogo estourou. Veio dali, né? Aham. Faz tudo isso. Sim, eu sei que a galera, há uns 4 anos, eu ajudei um pessoal. Na verdade, tem um amigo que é oficial do Corpo de Bombeiros, lá de Vitória. Aí ele estava fazendo um mestrado na engenharia civil, e aí ele queria fazer um experimento, que era estudar a resistência de fogo de um material novo para blocos de cimento. Basicamente, ele queria mostrar que tem alguns determinados materiais, umas ligas lá de blocos, que elas suportam mais temperatura do que outras, né? Aí o que eu fiz foi o Arduino mesmo. A gente pegou um termopar, acho que foi um termopar tipo K, que dá para você medir até uns 1.200 graus. A gente botou ele dentro do bloco. Fez o bloco, o termopar lá dentro, e aí a gente botava fogo e eu ia monitorando a temperatura lá para ver o que acontece. E aí ele faz. Aí já, dali para frente já saiu da minha especialidade. Mas ele analisou lá e conseguiu uns materiais bem legais. Tem uma indústria lá em. Caramba, eu não vou saber o nome do lugar. Mas quando você está vindo de Vila Velha para cá, ali logo depois da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária,
que tem ali de Vila Velha para Barra do Chucu. Aí à direita ali você tem um lugar lá para dentro que tem até um Aras lá e tal. Não sei, cara, não sei. Eu sei que ali tem umas indústrias que produzem cimento, que produzem blocos e tal, né? Aí era uma empresa dessa lá, que conseguiu uma parceria e eles estavam testando lá, produzindo materiais. Bem legal, assim, um experimento bem simples, eletricamente falando, né? Tinha muito segredo, era um sensor de temperatura, né, jogando no computador para uma tabela, né? Mas aí tinha a ver, aí eles vêm, aí por que eu falei isso? Aí lá no Corpo de Bombeiros, quando eu entrei lá, eles têm uns lugares para poder treinar combate a incêndio, eles ficam monitorando essas coisas. Tem uns containers, cara, que eles botam material para queimar lá dentro, e aí eles ficam testando vários tipos de incêndio, é super interessante. Do tipo, tem incêndio que assim, a gente nem imagina que acontece, né? Mas eles botam para queimar e aí fecha o lugar, né? E aí tá sem fogo, porque não tem oxigênio. Aí quando o cara abre a porta do container, aí dá um flash lá que pega fogo na hora, porque tá na temperatura autona, né? Tem às vezes lá uma ignição lá dentro, só que não tá tendo um incêndio, ou ele é aquele tipo de incêndio também que se que inicia automaticamente, só que não tem oxigênio para poder manter incêndio. Então, tá lá paradão, quentão, esperando alguém abrir a porta para pegar fogo. E é punk, que os caras que combatem, bicho, eles, os caras ficam na temperatura muito alta lá, onde eles entram. Um dos projetos que eu queria fazer na época, depois eu comecei a querer vir para Guarapari, e aí meio que abandonei as coisas, porque não tive tempo de fazer tudo. Mas eu queria colocar sensor na roupa dos soldados, para ficar monitorando também a temperatura no corpo do combatente, né, para poder... Sei lá, né, a minha ideia era que um tablet com um comandante lá de uma operação ficasse vendo todos os soldadinhos dele lá com a temperatura no corpo de cada um, para ele poder falar, manda fulano voltar que tá dando ruim para ele. Você tá perigoso, né? Volta para cá. Pai, tá muito ocupado? Fala. Tem como você enviar um negócio aí? Do Igor pra mim? Tem. Rapidão, é porque nós estamos tentando fazer uma lá. Aí como tá dando um monte de merda, deixa eu fazer merda na minha logo. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, só exportar aqui. Deixa eu pegar um pendrive. Tem uma só, não tem, Steph? Deixa eu só tirar algumas coisas aqui. Vai ficar toda uma missão no ferro lá. Aí tem que imprimir na revista. Você sabe lá, né? Não, nós só imprimimos lá. Pegar na onde? Brunex. Pode botar aqui mesmo, na raiz? Pode. Choppers. Thank you very much. Beleza. Quando der um intervalinho aqui, eu vou lá dar uma olhada. Beleza, nós falamos vocês. Show. Você tá falando alguma coisa? Eu parei no meio, não, né? Não, beleza. Bom. Aí vamos discutir agora em relação à simetria, que tem a ver com o que o Matheus estava falando, que está aqui, que dependendo do ponto onde ocorre o curto-circuito, se a tensão da fonte está em zero ou não está em zero, a gente pode ter uma assimetria diferente na situação do curto-circuito. A assimetria seria a parte positiva diferente da parte negativa de uma onda, né? Então a gente tem uma corrente
simétrica, né? Perfeitamente simétrica nessa primeira imagem aqui, né? Ou seja, a parte superior exatamente idêntica à inferior. Uma corrente assimétrica e depois simétrica, que é o que acontece aqui normalmente, né? Onde a gente começa com um valor, né, de corrente contínua junto com o valor de corrente alternada. Essa corrente contínua, entre aspas, né, ela vai sendo reduzida com o passar do tempo e sobra só a parte simétrica. A gente tem situação onde a corrente ela é parcialmente assimétrica, porque ela tem sempre um nível de corrente contínuo fixo somado a ela, e a gente tem uma que é totalmente assimétrica, quando esse nível de corrente contínua somada a ela faz com que toda aquela tensão corrente simétrica ela se desloque para um lado só do eixo ali, e aí você não tem variação de sentido, né? Basicamente, né, a gente fala que a corrente é alternada quando você tem variação de sentido, então se deixa de ter, a gente vai ter ela totalmente assimétrica. O mais comum é aquela figurinha lá da direita que eu comentei, que é quando a gente tem uma corrente assimétrica e depois uma corrente simétrica, né? Então começa com um valor pico de corrente, ou seja, o início do curto-circuito é onde acontece o maior valor de corrente elétrica, e depois, com o passar dos ciclos, esse valor vai sendo reduzido até se estabelecer numa corrente simétrica. A corrente assimétrica vai ser devido lá às cargas aditivas, né, outros armazenadores de carga que podem ter no nosso sistema, que viram fonte, né, no momento do curto-circuito. E aí, na extensão dessas fontes, né, como motores, por exemplo, que a gente viu lá, quando o motor para, por exemplo, cessou aquela fonte de curto, sobra só a parte simétrica. Né, basicamente, o tempo de duração, né, se a gente tem circuitos indutivos, né, que é quando a indutância ela é muito maior que a resistência, ou seja, x sobre R tende ao infinito, o valor de R é muito pequeno, o valor de x, a gente vai ter um curto-circuito por um longo tempo, aquela fase assimétrica. Em circuitos ditos resistivos, quando x sobre R tende a zero, a gente vai ter uma corrente de curto-circuito com componente assimétrica praticamente nula, né? Ou seja, se eu tenho um circuito que é muito resistivo, a parte assimétrica vai ser praticamente zero, vai dar um pico e já vai quase que instantaneamente retornar o valor nominal do curto simétrico, né? E do contrário, ele vai ficar lá, essa curvinha aqui, né, ela vai ficar alguns círculos ainda assimétrica até ela se estabelecer uma corrente simétrica. E a gente tem o chamado fator de assimetria, né, que vai ajudar a gente, uma vez que a gente calcula lá uma corrente simétrica, determinar essa corrente assimétrica, que a gente encontra utilizando essa equação aqui, 1,02 mais 0,98 vezes exponencial de menos 3 R sobre x. Quanto maior for o x em relação a R, o que vai acontecer com essa exponencial? Em cima, embaixo, não? R em cima, x embaixo. Quanto maior o R, menor vai ser o valor do exponencial. O que vai acontecer? Menor vai ser o valor do exponencial. Ela é uma exponencial negativa. Quanto maior o R, negativo maior vai ser o fator de divisão. Então, logicamente, a vai tender a zero mais rápido. A gente vai ter vai ser menos pior, digamos assim, né? Ao contrário, quanto maior for o x, pior vai ser o sistema, que ele vai ser mais assimétrico. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, a gente vai calcular essas coisas e vai aplicar, beleza? E daqui a pouquinho, na verdade, o exemplo. Bom, falando então em relação, finalmente, ao cálculo da corrente de curto-circuito, a NBR 5410 ela diz o seguinte, que as correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em todos os pontos da instalação julgados necessários. Ou seja, onde ele vai ser necessário? Onde você já sabe que você precisa de determinar a corrente de curto para projetar um barramento e os condutores. Tá? Eu fiz, vamos supor, aqui eu estou fazendo o cálculo para esse prédio que a gente está aqui. Eu preciso calcular a corrente de curto-circuito das lâmpadas?
Não, porque a impedância dos cabos que vai alimentar o circuito da lâmpada é muito pequena, é muito alto. A corrente que vai circular aqui é pequena. Nesse circuito terminal aqui, a gente não vai ter problema com curto-circuito. Onde eu vou ter que calcular aqui? No cabo que alimenta o painel desse andar. Ali sim, ali eu vou ter uma corrente considerável e aí eu tenho que projetar o cabo considerando essa corrente. Oi? Se a gente vai ver, porque com a massa eu não consigo ver a boca, tenho dificuldade de entender. Cara, não. A gente pode olhar do lado de fora. Vai, Aqui você assim. nunca viu? É porque praticamente a gente não pode entrar lá. Só pode entrar na nossa licitação quem tem um curso de NR10 7. Usando a roupa anti-chama, Vai que alguém morre, cara. Vai que alguém morre. Professor, o que a gente pode fazer? Eu posso pedir a chave, a gente vai na porta da licitação lá e aí ele vai ver a ponta. Pois é, a ponta das coisas. É isso, ela aponta lá de fora, a gente fica as coisas, a gente pode fazer. Agora colocar, vocês vão ver que tem uma tela que protege, tem uma área que é mais. Ainda assim não é aconselhável a gente tentar lá dentro. Por proteção mesmo. Nossa, pesado. Por exemplo, a gente não pode. Tecnicamente, Tecnicamente, quem tem um NR10 pode entrar. Agora só pode manobrar as chaves que estão lá. E ele segue e está com a. Não, manobra é ligar e desligar. Quem tem. No certo, eu faria. Ele faria, tá bom. Não, aí tem que ter uma roupa. O pessoal chama até de NR10 a roupa, mas é uma roupa anti-chamas. Não propaga chama, né? Caso tenha algum acidente. Tem que estar com a luva de proteção, né? Uma luva isolante, com uma luva de couro por cima da luva isolante. Uma luva de couro, é isso. Mas a luva de borracha, ela protege contra a tensão, só que ela não tem resistência mecânica. E aí o que acontece? Uma luva de borracha furada, ela não protege, se ela tiver um furo. Né? Então, o teste mais simples que o eletricista faz da luva é inflar ela, se ela estiver vazando. Tá furado. Tá furado. Porque o que acontece? Está isolando a borracha. Se você tem um buraco, vai ter ar e pode ter um ar úmido ali. Então você não garante mais o mesmo potencial, o mesmo poder de isolamento que a borracha. Quando eu fazer o técnico, um professor meu ali deu a contar as contas do IFE, né, para estudar, né? Aí mostrou a conta baixa daqui, como seria o projeto também do projeto elétrico e o civil também, né? E mostrou o projeto elétrico do transformador. Lá, se não me engano, tem um vazio. Reserva. Então, reserva. Aí na planta, eu lembro que eu tenho esquematizado dela, assim, ó. Quando vou botar o bolo, já sabe os cálculos que tem que fazer para botar lá, tá ligado? Foi de bom ou professor? O que acontece? Quando fizeram aqui também, eu acho que eles já fizeram assim, esse daqui vai crescer, né? Só que a gente não vai fazer tudo de uma vez. Só que é muito caro você montar outra subestação quando você fizer uma obra. Então vale mais a pena você deixar um espaço de espera, que é um lugar para mais um transformador, para você aumentar o barramento e tudo mais, do que você poder colocar um barramento. Então, assim, eu tenho hoje 200 quilos instalado, mas eu sei que vai chegar a 350, 400, vai dobrar. Então já deixa o barramento lá. Porque senão depois é uma obra muito grande para trocar tudo. É muito mais barato, você tem tudo pronto. E aí você vai montando ali. E aí chega um dia que você fala, vou conectar. Aí você desliga tudo, só conecta. Eu vi até a malha de. Uma semana A gente teve uma malha de SPDA na planta e lá em cima. O SPDA dele. O SPDA do cinema é sistema de proteção contra escape de atmosfera. Eu vi também. Legal, me lembra depois de eu levar vocês lá na porta da licitação, pra gente dar uma olhada. Essa licitação daqui é bonitinha, tá bem arrumadinha. Tem que mencionar os cabos da SPDA?
Pela distância da altura, mas nós. Ah, tem uns contas lá, eu lembro. cabos tem são- umas contas. Não, assim, os cabos não tem muito segredo. Na verdade, vai ser o tipo, se você vai usar de alumínio, se vai ser uma de aço, não, um cabo de aço mesmo. Aqui é grande, né? Aqui acho que tem os dois. Eu acho que na parte mais alta tem o Franklin, Franklin e tem a gaiola de Faraday em tudo. Isso. O Franklin é aquela haste captor que tem aquelas 3 pontinhas assim. Ah, A gente sim. não fez aula não sobre atividade? Não. Ainda, né? É que eu dei aula esses dias pro técnico, eu tô confundindo. Então, mas aqui tem os dois. Tem o Franklin, eu acho que é a parte mais alta do bloco aqui, tem um Franklin em cima dele. O Franklin, o método de proteção é você desenha um cone, onde o ângulo de abertura do cone ele é em função do nível de proteção. E o que você tem ali embaixo? Você é muito perigoso se por exemplo, tem risco de explosão, você não tem, Mas aí eu o cone é tenho mais brita, né? fechadinho ou mais. Aí você vai precisar de colocar mais Franklin ou menos Franklin, né? Mas não tem brita, não tem? Não sei, cara. Rapaz, aonde que eu vi que tinha um PDF brita, gente? Já vi, pô. Botaram brita, tá ligado? Assim, tá vendo? Mas você tá falando lá embaixo, a gente faz o ferramenta. Ah, Deve ser. O que acontece? Aí você monta, aí aqui ainda tem a gaiola de Faraday, que é um método de Faraday, que você bota, que é o mais comum que tinha nos prédios, coloca um cabo de aço em torno da instalação e os captores, que são pequenas hastes, assim. maluco, eu vi a instalação do Shopping Vitória, cara. Eu vi a instalação Legal, do né? Vitória. Bastante Nossa. Bacana. Minha, só em cima, assim, a gente fala em cima do terraço, né? O SPDA, bonificação, lá, transformadores. Aí a dimensão dessa malha, que são retângulos que montam em cima, também tem a ver com o nível de proteção que você tem que dar para aquela instalação. O nível de proteção está relacionado com o que você tem aí, se é uma escola, um hospital, se é alguma coisa pública em geral, se é uma residência, né? Então, dependendo do que você tem ali, você vai ter malhas menores, né? Ou seja, uma proteção maior, ou as malhas são maiores. Aí o dimensionamento desses condutores é tudo por tabela que a gente faz. Né? Vai lá e consulta o tipo de condutor que você vai usar na tabela, tem que ser de 35, 50 milímetros quadrados. Aí o número de descidas que você tem, depende do tamanho da instalação, aí tem a distância máxima que você pode ter entre dois condutores de descida. O condutor de descida não pode passar próximo de janelas, mas se vocês olharem aqui, né, que é curiosidade, eu não sei se eu expliquei não, mas se vocês olharem, vocês vão ver ali, ó, o condutor de descida lá e tem um aqui, ó, um ladinho do outro. Isso aí tá ligado ao SPDA. Se você olhar lá para cima, ele vai lá para o topo. Né? E aí embaixo, ó, até uma certa altura do solo, 2,5 metros, você tem que fazer uma proteção mecânica do cabo. Tá vendo que ele tem eletroduto. Aí faz uns cadinhos embaixo, né? E aí tá vendo aquela janelinha ali? Oi? Faz tipo uns cadinhos, né? Um cadinho naquela mais de solda que eles pegam. Ah, vou mostrar para vocês, para emendar os cabos. Sim. Né? Aí ali você tem um local onde você liga a malha. Interligando todos esses cabos com haste de aterramento, e aí você tem os pontos de conexão, que é onde o cara coloca o equipamento para ter uma resistência de terra. Quando eu gosto de ligar a estrutura? Pode certificar. Aí tem situações, assim, usar a estrutura sempre é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Principalmente a fundação do prédio. Porque ajuda você a reduzir a resistência de terra. Então, mas aí isso você faz no momento da construção. Assim, fazer interligação entre as malhas. Eu vou mostrar para vocês isso, tem lá no. Como é que é? Não, porque, por exemplo, se eu tiver uma usina, quer dizer, se eu quiser instalar uma usina solar aqui, com essa construção já pronta, e eu tiver uma viga exposta, é viga mesmo, de vergalhão exposto, eu posso aterrar os meus painéis na viga, se eu sei que ela está errada, assim? Se o projeto do SPDA. Aí tá. Você não pode confundir. O SPDA. Sim, não está ligado nesse caso. Então assim, você tem que tomar cuidado para não misturar o SPDA com o aterramento funcional. Sim, mas eu quero fazer esse aterramento. Pode utilizar como aterramento funcional, o cuidado que você tem que ter é como que os aterramentos estão ligados no seu prédio. Que é o barramento de potencialização. O ideal é que você interligue todos. Tipo assim, o SPDA, ele tem um cabo que leva até o BEP, os aterramentos funcionais até o BEP, aterramento de proteção, tudo que vai no BEP, e aí dali você, quanto mais terra você interligar,
menor é a sua resistência de terra. Basicamente a lei é essa. Só que você tem que tomar cuidado para você não passar pelos equipamentos no sistema de aterramento. Ele tem que ter uma aterramento e tem que ter interligação. Mas a interligação não pode ser por dentro do equipamento. Porque aí se a corrente elétrica passa lá, vai sair estourando tudo. Não, mas nesse Tem caso que não- tomar cuidado. não, mas Se não você vai. simplesmente tiver um sistema de aterramento ligado ali na haste, você pega o seu painel e liga lá em cima também, se o sistema de SPDA tiver uma descarga atmosférica, vai gerar um potencial elétrico tão alto ali que pode queimar o seu painel. Entendeu o que eu quero dizer? Não, você disse que o SPDA não está ligado à estrutura da casa Ó. dele, ou sim? Não, vamos pensar, na verdade é porque talvez não tenha explicado de uma forma clara, mas vamos pensar eletricamente aqui bem simples. Você tem aqui uma viga, e aí você tem um vergalhão aqui. Tá? Aqui é o seu prédio. Alguém passou um SPDA aqui e interligou aqui. Beleza? Aí você foi lá e botou o seu painel aqui. E aí você pegou o aterramento dele e ligou aqui também. Ok? Só que esse vergalhão aqui, ele tá ligado lá, beleza. Tá lá embaixo, tá aterrado. Ok? Só que devido às características dele aqui, e o tempo que ele tá lá, e a ferrugem que você tem ali, esse trecho aqui, ele ficou com 10 ohms. Beleza? Cai um raio. Aí tá passando aqui uma corrente, que é super comum, de 30 kA. 10 ohms. V é igual lá. De onde você surgiu? Caramba! Meu! Moral! Do nada. Só eu que não vi? Pequenininho. Aí eu vi, ela tá do meu lado. É por um tempo curto? É. Mas dependendo do que acontecer, pode queimar o seu equipamento. Entendeu o que eu tô falando? Não, mas não vai passar por ele. Não vai, mas vai gerar um potencial elétrico nesse ponto aqui de 300 kV. Entendeu? Então, você acha que eu vou fazer um aterramento próprio pra ele? Por isso que Então, eu tô falando assim, depende de como que isso daqui tá feito. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Porque aquele 10 ohm ali, dependendo de como foi feito, não vai ser 10 ohm, vai ser 0,1, 0,2, entendeu? O que eu quero dizer é, não dá para simplesmente pegar de qualquer jeito e ligar. É bom você tem que fazer, o bom seria você fazer uma medição para saber qual que é a situação daquilo que você está usando ali. Porque você pode comprometer o seu funcionamento ou a segurança do seu equipamento, né, que você vai fazer isso. Entendeu? Professor, eu nunca vou usar, já te falo que o pessoal quase nunca confere. O cara vê lá e liga. Entendeu? Eu tô fazendo. Ó, por exemplo, nem tem esperar ligado ali, então vergalhão vão ligar pra ligar do terra. É. E é isso? Mas ninguém confere. Isso daqui normalmente costuma ser uma escolha boa, por quê, Ana? Porque quando o cara faz a sapata disso daqui embaixo, tem 1 milhão de vergalhão aqui. Os vergalhões dessa sapata aqui estão ligados, né, pelos vergalhões do concreto com outras sapatas, que também tem 1 milhão de vergalhão. Né? Costuma ser muito melhor do que você descer com um cabo e botar uma haste de terra aqui só. Entendeu? Só que, de novo, eu, assim, sem saber como foi feito, não tem como eu afirmar que vai ser bom ou ruim. Entendeu? E você pode pegar um prédio também de 30 anos aí, que o vendedor já tá. Já estourou, já Pois estourou é, todo, então. Aí, assim, é difícil afirmar se vai ser uma escolha boa ou uma escolha ruim. O correto é você pegar o projeto elétrico do prédio e você entender como que foi feito o aterramento para você escolher onde você vai fazer o seu. Aqui nos andares, a gente. Não é nem pensando, tá aí. Aqui no andar, às vezes a gente tem aqui os barramentos secundários e um lugar do prédio a gente cria lá o que eu estava falando é o BEP, o barramento de potencialização principal, tá? Já vi esse nome mesmo. É o BEP. Aí a gente pega aqui e interliga esse com os caras dos andares, interliga ele com o SPDA, então
Aí a gente concentra ali e ele vai estar lá com o sistema de aterramento. E vai ter o sistema do SPDA de aterramento também. Então, você liga tudo. Tudo que você adiciona ali é resistor em paralelo. Resistor em paralelo, o equivalente é sempre menor do que o menor das resistências que você está colocando ali. Ou seja, com o sistema de aterramento sempre vai ser um negócio interessante você adicionar mais aterramentos. Tanto que o legal quando a gente faz um projeto residencial é a gente sempre tem um barramento que liga o neutro da IDP, lá no padrão de entrada. Aí você vai fazer a sua instalação, você vai ter que colocar um aterramento para o sistema de proteção seu, que não é o mesmo da IDP, tem que ser diferente. Tem gente que liga no mesmo, mas tem que ser outro. E aí, como é que você faz para garantir que você vai ter sempre uma resistência boa? Você interliga os dois barramentos. Então, você vai lá, adiciona uma nova haste de terra e interliga os dois barramentos. Vai lá, bota mais uma haste de terra e interliga outro barramento. É frescura? Sim. Mas, normalmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar 2 aterramentos quando eu faço um projeto. Fiz poucos. Mas o que eu acho legal? Eu gosto de separar equipamentos de potência de equipamentos comuns. Tipo, uma residência, eu pego normalmente um barramento para chuveiro, uma haste para garantir chuveiro, aquecedor de água, esses carros de maior potência, e aí pego o outro para o geral. E aí depois eu interligo todos. Então, assim, só para garantir que vai ter uma resistência menor de aterramento. Você pode, só que não é o ideal. Porque você está colocando muita coisa no mesmo ponto. Você está confiando muito que aquele ponto ali ele tem resistência muito baixa. Se não tiver, lascou, né? Se não tiver, quando você tiver alguma fuga, você vai estar colocando potencial elétrico em todo mundo da sua casa. Por exemplo, um chuveiro deu fuga, se o seu sistema de aterramento não está bom, você vai colocar lá 30, 40 volts em cada um dos equipamentos da sua casa. Normalmente, para a maior parte dos equipamentos, isso não vai fazer diferença. Agora pode ser que um celular, um notebook, alguma coisa que seja computador na tomada, pode ser que seja ruim para ele. Pode queimar ele, entendeu? Isso não é culpa da IDP, isso é culpa sua. Então, se você, por acaso... Existem situações onde a IDP ela vai arcar com as consequências. Tipo, deu um problema na linha, aí deu uma sobretensão na sua casa, queimou algum equipamento, ou coisa do tipo. Você vai levar, a IDP não é rápido, os caras vão investigar, vai demorar, às vezes, meses, se os caras tiverem uma... aí isso daí, vai olhar a sua instalação. A instalação não está adequada? Tá tudo certinho, né? Queimou. Aí eles vão ver o problema. Eles podem falar que foi um problema de vício do equipamento, eles podem falar que foi um mau uso, ou eles podem realmente identificar, queimou que uma fonte daqui é uma característica de sobretensão. E aí, eles ainda podem falar o seguinte, ó, nesse momento aqui, na minha rede, não tem nenhum registro de sobretensão. Eles ficam monitorando. Não, esse é um monitoramento meio que automático da rede. Assim. Eles têm um sistema lá do CLD deles, que é o Centro de Operação da Distribuição, monitorando sobretensões. Às vezes é uma chave que mudou, sabe? Um chaveamento errado de alguma subestação que pode mesmo gerar sobretensão. Lá em casa uma vez queimou tudo, praticamente. A bomba de piscina, todas as luzes de fora, a televisão. E esses que seguiram, né? Não tinha, lá em casa quando a gente comprou, não tinha, não tem Ah, ok. Aí é difícil, Tem velho. nem de luz. Tem ligado direto pro 13 para a última. Botar o transformador em casa mesmo, tá ligado? Meu pai é tão doido. Ele queria botar um espelho lá em casa, uma moldura lá que ele viu na decoração. Aí tinha um interruptor da cozinha. Meu pai simplesmente arrancou o interruptor, ligou e tá ligado perfeitamente. Pelo amor de Deus! Não desliga. Inclusive, fiquei ligado da frente porque meu pai botou o espelho lá e esqueceu. A coisa não desliga. Não desliga. Só pelo. Ele vai botar depois de 3 metros, ele falou. É só desligar o fusível do poste. Aí ela vai lá toda noite, bate no 3 carros de nada, na banana, vão dormir. Aí, tipo assim, depois começa a trabalhar às 6 horas da manhã, vai lá e liga de novo, tá ligado? Aí é que dá um bom dia. Mas então, ela ressarce sim, né, as situações, principalmente as mais clássicas, assim, quando tem algum apagão, alguma coisa assim que gera esse problema. Qual que é a dica que eu dou? Quando faltar energia na sua casa, o que normalmente eu faço? É claro que nem sempre eu estou em casa. O que normalmente eu faço eu vou no meu quadro de distribuição, desligo todo mundo, deixo só o ciclo de iluminação.
Aí quando a luz liga, opa, voltou. E se Aí o circuito de alimentação é junto com o circuito de chuveiro, da lâmpada... Não, aí tá errado. Aí já é. Aí já tem Lá em casa. Aí sempre Lá em casa aonde está o disjuntor. Daí sempre o que é interessante, é importante, sempre a instalação do DPS, da dispositivo de proteção contra surto, que a gente vai ver que caso tenha surto de tensão, como cair um raio ou um para-raio do poste perto da sua casa, pode ter uma sobretensão, ele vai lá e escoa ela. E já fazer um intervalo agora, né? 10h30? Sim. Daqui a 20 minutinhos a gente continua aqui. Só parar o vídeo? Quando lá em casa tem 20 tomadas só na cozinha, tem 3 chuveiros, tem